Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Ou a igreja se abre a toda a gente ou definha. Um a um, os cardeais vão entrando para as reuniões preparatórias do conclave. Ainda não escolhem nomes. Definem o perfil de que Papa querem para liderar esta nova era da Igreja Católica. O conclave que vai escolher o novo Papa reúne-se a partir de hoje em Roma. Os cardeais vão optar por uma herança mais eurocêntrica ou pela continuidade de um movimento mais reformador que o Papa Francisco impulsionou e acelerou. O Papa argentino deixou como legado uma voz solidária para com os refugiados e imigrantes, recusando a lógica da exclusão, da violência e da destruição do planeta. Francisco manifestou-se a favor de uma economia solidária e fraterna, que dê terra, teto e trabalho para todos e não apenas para os que gerem a economia predadora, como dizia. Ignorar essa mensagem seria um recuo. O seu desejo de transformação do Papa Móvel, o veículo que utilizou em viagens por todo o mundo, numa unidade móvel de saúde ao serviço das crianças da faixa de Gaza, transmite a sua preocupação com as vítimas de uma era que espezinha os direitos humanos mais básicos. Neste episódio, António Marujo, diretor do site Sete Margens, prevê que o futuro Papa seja oriundo da Ásia, que Bergoglio considerava ser a região do futuro para o cristianismo. Este jornalista especializado em questões religiosas defende que ou a Igreja se abre à participação de toda a gente e se abre ao mundo, ou vai definhar, pelo menos, no Ocidente. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. António Marujo, bem-vindo a este episódio. Se as contas não me falham, este é o teu terceiro conclave que assistes em Roma. A composição dos cardeais ou o legado do Papa Francisco fazem com que este seja, de facto, um conclave diferente dos anteriores a que assististe? Sem dúvida, muito diferente. Antes de mais, bom dia e obrigado, Amílcar, pelo convite. Muito diferente há 20 anos, depois de João Paulo II, que tinha sido, digamos, um pontificado avassalador em muitos aspectos, desde logo pela longevidade, mais de 26 anos, e também pelo facto de ser o primeiro Papa não italiano em muitos séculos, o primeiro de várias coisas, o primeiro a fazer mais de 100 viagens, etc, etc. Há 20 anos a transição era muito esperada, porque a composição do conclave, do Colégio de Cardeais, era muito à medida do Papa Wojtyla, do Papa João Paulo II, digamos assim, a sucessão foi uma continuidade de programa, não propriamente de estilo. Surge o Papa Bento XVI, que ainda por cima tinha estado durante muitos anos também em cargos da Cúria Romana muito próximos do Papa João Paulo II, e portanto foi uma sucessão, nesse sentido, muito a sucessão esperada. Há 12 anos foi uma meia surpresa. Bergoglio já tinha sido o segundo nome mais votado em 2005, a seguir a Ratzinger, e é quando ele diz aos cardeais que não quer de todo ser eleito, que o nome dele de alguma forma é retirado, e portanto a partir daí a votação em Ratzinger fez-se rapidamente. Este conclave, sendo feito com muita gente que foi nomeada pelo Papa Francisco, isso à partida não queria dizer muito, mas de facto quando olhamos depois para a quantidade de nomes que tem surgido, nomeadamente aqui na imprensa italiana, mas também na imprensa internacional, nos grandes jornais internacionais, nas televisões, de supostos candidatos, percebemos que há claramente uma linha que é adotada pela grande maioria, que é esta linha de abertura, desde logo de abertura à universalidade. É o conclave mais universal de todos. Temos cardeais de 70 e tal países, temos culturas muito diversas, temos todos os continentes representados, e portanto, de alguma forma, é o planeta inteiro que está aqui representado, desde
ilhas minúsculas até grandes países como os Estados Unidos. Escreveste no Público neste último domingo que a escolha poderia recair mais depressa num cardeal da Ásia, dando sequência até a essa difusão do catolicismo e da diversidade de cardeais no conclave. Porquê é que achas que pode ser essa a opção? Essa é uma das opções que eu acho que tem grande possibilidade de ser a escolhida, porque o próprio Papa Francisco repetiu várias vezes que a Ásia é o continente do futuro para o cristianismo, é o continente do futuro em muitas coisas, na economia, na política, estamos a ver isso, com potências emergentes, e depois é um continente que condensa muitos dos problemas e potencialidades que hoje o mundo tem. Questões como a diversidade de culturas, o diálogo interreligioso e intercultural, a questão das tensões entre as democracias e as autocracias. Temos vários países importantes na Ásia que são ditaduras e autocracias. Temos um país emergente como a Índia, que formalmente é uma democracia, mas que tem tido problemas de menosprezo e de perseguição mesmo das minorias, nomeadamente das minorias religiosas e sociais. Os muçulmanos são perseguidíssimos na Índia neste momento, os cristãos idem aspas, e depois todas as classes mais pobres continuam também a ser muito discriminadas, e portanto o continente condensa essa tensão entre a democracia e a ditadura ou a autocracia. E depois problemas sociais gravíssimos como os refugiados, a pobreza, a extrema pobreza, o grande contraste, grandes desigualdades a par de grande pobreza a par de riquezas imensas de muitos magnatas. Tudo isso está presente na Ásia de uma forma extremada, quase poderíamos dizer. E depois, pensando no caso concreto da Igreja Católica, a Igreja Católica tem na Ásia alguns casos em que está a crescer muito, outros casos em que é uma absoluta minoria. O Papa Francisco visitou a Mongólia, por exemplo, onde há 1.400 católicos, são 0,04% da população, portanto é uma gota d'água, portanto tudo isso faz pensar que a solução pode ser uma solução asiática, de alguma forma para ajudar a abrir caminhos para o catolicismo, mas também caminhos de diálogo entre culturas, diálogo entre religiões, caminhos de, eventualmente até de abertura política em alguns países mais fechados. Obviamente pode não ser esta a escolha do conclave, porque a escolha nunca será apenas geográfica, há muitos fatores a cruzar-se, e claro que, sobretudo, pesará o perfil de quem começará a aparecer como tendo hipóteses de ser eleito. E aí vai contar não só a questão da presença e da atitude perante esta multidão de problemas, mas também o temperamento pessoal, a capacidade de gestão. Um outro problema que eu não falava muito dele no texto do Público, mas que está já presente num outro texto que escrevi no Sete Margens, que é o problema financeiro do Vaticano, que é gravíssimo neste momento, com déficits acumulados desde há vários anos na casa dos 80 milhões de euros, e portanto é uma herança pesada também, porque o Papa Francisco quis sempre manter a atitude da Igreja, poder ajudar sítios, regiões, situações que precisavam de muita ajuda, e portanto isso também não ajudou a equilibrar as contas. Digamos que estes exemplos e muitas outras questões que nem sequer estou a referir agora é dessa interseção, da interseção de todos esses problemas, desafios, questões que a Igreja Católica hoje tem pela frente, que eu acho que vai sair o perfil. E obviamente tem de ser um perfil de alguém que, assumindo a herança do pontificado de Francisco, isso parece-me claríssimo que a maioria está nessa perspectiva, e a maioria, diria já esmagadora, a questão que se lhes vai colocar é qual é o nome que encaixa no perfil dessa continuidade programática, sendo que obviamente vamos ter um estilo pessoal completamente diferente, acho eu. Todavia, António, o que estás a dizer é que há a perspectiva de alguma continuidade, nomeadamente numa lógica de uma igreja mais sinodal, ou seja, onde todos participam na tomada de decisões, em vez de uma estrutura hierárquica mais rígida, como aconteceria antes de Francisco.
Eu creio que sim, isso já não me oferece grandes dúvidas, porque se o caminho fosse de ruptura com alguns aspectos importantes da herança de Francisco, o que iríamos ter era uma situação de ruptura absoluta dentro da Igreja, que poderia não ser uma ruptura declarada, mas era trair as expectativas de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. O Bispo Emérito de Leiria, António Marto, o Cardeal Marto, dizia no domingo aqui em Roma, há 3 ou 4 jornalistas portugueses, que os cardeais perceberam os sinais do povo dados no funeral, durante os dias do funeral do Papa Francisco. E eu isso creio que se tornou evidente também, muito evidente nos últimos dias, ou seja, há grupos, pessoas, comunidades que estão a dizer que Papa é que esperam que seja eleito, e claramente a maioria é nessa perspectiva. Obviamente há aqui um setor mais imobilista da Igreja, que tradicionalmente a gente poderia usar a expressão conservador. Eu acho que a expressão conservador diz pouco desta realidade. São setores mais imobilistas que querem manter uma estrutura que já não tem sentido para os tempos de hoje, que é uma estrutura de séculos passados, e que desejaria exatamente retroceder pelo menos 60 ou 70 anos. Eu creio que no conclave esse grupo é uma minoria ultra residual que não terá sequer os votos necessários para o bloqueio de uma eleição, e depois resta ao grupo maioritário encontrar o perfil de consenso que de algum modo assegura a herança, obviamente com o seu temperamento pessoal, que será completamente diferente, imagino eu, do Papa Francisco, mas também sobretudo que garanta a continuação destas linhas. E a questão da sinodalidade, essa palavra estranha e difícil, que no fundo o que quer dizer é caminhar juntos, participação de todos, diz muito e sintetiza muito do pontificado do Papa Francisco e do que está em jogo neste momento. Ou seja, ou é uma igreja que de facto assume em definitivo a herança do Segundo Concílio do Vaticano II, do Segundo Concílio do Vaticano, portanto realizado há 60 anos, na linha precisamente da participação de toda a gente, da abertura ao mundo, da abertura às realidades que hoje estão presentes, a questão da guerra, dos refugiados, das migrações, da pobreza, etc, etc. Ou então é uma igreja que vai definhar, pelo menos no Ocidente, mas também noutras realidades, como a América Latina, como a África, onde já há tensões entre estes modelos de igreja, e claramente isso seria um desastre para a Igreja Católica. Mas na sinodalidade, deixa-me só acrescentar isto, essa questão condensa o problema da universalidade da Igreja, desde logo, e portanto da aceitação de que há ritmos diferentes, há culturas diferentes e portanto também há respostas diferentes para problemas diferenciados. E condensa-se todas as outras questões de que igreja é que no fundo se deseja em termos de modelo organizativo, de modo a possibilitar precisamente aquilo que o Papa Francisco dizia, a integração de todos, o acolhimento de todos, uma igreja onde, por exemplo, a questão do lugar das mulheres seja resolvida, a questão da participação dos que não são clérigos, portanto, os leigos que têm direito também a participar naquilo que a eles lhe diz respeito, nas decisões que a eles lhe dizem respeito, e depois, por exemplo, a lógica da prestação de contas, não só económica, mas também económica, a lógica da transparência, a lógica de governo. Portanto, uma igreja muito mais fiel àquilo que foi o cristianismo dos primeiros séculos, organizada em comunidades, em círculos concêntricos, e onde, no fundo, há diversidade de serviços, mas em que não há propriamente uma hierarquia que se coloca acima dos restantes fiéis. António, para acabar, isso significa que há uma espécie de confronto entre uma igreja mais europeia, que pode ser personificada pelo cardeal alemão Gerhard Müller, como tu dizes na tua análise, que oscila entre uma corrente ortodoxa, que fala de uma corrente ortodoxa e uma corrente de heresia, que é um termo um bocadinho estranho para ouvir na boca de um cardeal, e depois uma outra igreja, que é uma igreja fora da Europa, que está muito mais próxima da inclusão e da ideia do todos. Eu creio que a lógica geográfica funciona, ou pode ser uma resposta para algumas questões, mas não há propriamente um bloco europeu de um lado contra um bloco do resto do mundo, digamos assim.
há claramente cardeais alinhados por essa lógica que o cardeal Müller tem traduzido e que tem trazido a público, numa multiplicidade de entrevistas, usando, como dizias e bem, uma linguagem que está muito fora da época, na minha perspectiva, porque a questão não é ortodoxia ou heterodoxia, a questão é mesmo como é que o catolicismo hoje responde a culturas diferentes, não perdendo essa extraordinária invenção que é a universalidade, uma invenção de São Paulo, digamos assim, grandes filósofos como Giorgio Agamben, etc., que escreveram precisamente sobre isso. Esse confronto entre, que no fundo atraiçoaria a ideia da universalidade, tem de facto alguns cardeais europeus desse lado, mas tem também, por exemplo, alguns africanos, alguns americanos, etc. Eu diria que há sobretudo um confronto de facto de perspectivas entre aqueles que percebem que a Igreja ou é fiel às suas origens e se organiza hoje para responder aos problemas do mundo e aos problemas do seu interior, ou atraiçoa essas origens e aquilo que é a sua matriz, que no fundo é aquilo que ela prega, o Evangelho, e permanece sobretudo fiel a um conjunto de regras que já não fazem qualquer sentido, ou pelo menos que terão de ser muito reformuladas, muito adaptadas, e portanto aí sim teríamos um desastre, acho eu, para a Igreja e para a linguagem católica contemporânea. Creio que esse debate é o que está no centro do conclave. Na minha perspectiva, o debate já tem um lado que foi assumido pela maioria e é esse lado que agora terá de ter um intérprete que os cardeais irão escolher, talvez quinta-feira, sexta-feira, já veremos. António, foi um prazer ter-te cá no P24. Bom trabalho em Roma. Obrigado, bom dia também. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles. Hoje, quarta-feira, é dia de diplomatas. Neste episódio, Teresa de Sousa e Carlos Gaspar, com a moderação de António Saraiva Lima, analisam o acordo de governo na Alemanha, os seus percalços inéditos no Bundestag e as comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Saiba mais em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.